Boa noite. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me ama. Boa noite, pessoal. Em teus braços é descanso. Em teus braços é descanso. Em teus braços. Fê, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Ai, caraca, deixa eu ver aqui. Ah, tá, consegui. Tudo bem? Tudo, eu sei. Tudo bem, graças a Deus. Eu coloquei, aí apareceu assim: a Célia não pode aceitar o seu convite. Falei, ixi, quer ver que a Célia vai recusar? Nada, estamos aqui. Estamos juntos e firme. Aí. Esperando o pessoal entrar, vai mandando aí Isso, galera, o vamos caminhão. mandando aí aviãozinho. Eu creio que Deus tem muito a nos falar hoje, né? Eu creio também. Oi, Fê. Oi, Pri. Oi, Fê. Vocês estão Deixa eu ouvindo mandar aqui bem? pro meu povo também. Oi? Isso, mandando. Ando perguntando se o pessoal tá ouvindo, porque na outra live o pessoal falou que tava meio ruim, né? Aí eu até peguei o fone dessa vez. Ah, eu esqueci de pegar meu fone. Peraí. Mas eu acho que tá tranquilo. Eu tô te ouvindo bem. É, eu também. Peraí, Fê. Ele falou que tá ouvindo bem. Vão mandando aí, gente, pro pessoal, que tenho certeza que vai ser bênção. Pronto, já mandei aqui. Deixa eu ver, o que mais? E você, tá melhor? Como é que tá? Tá meio resfriada, né? Aqui, ó, com o rolo. Ele vai com a Eita, gripe nós. mesmo. É, tem que caprichar no chá essa noite, hein? Mas foi ontem, fiquei mexendo com água, né? Aí fiquei ruim. Ah, Faz parte. verdade.
É verdade. Você acha que vai Noite, precisar cada um. do. Você acha que vai precisar do fone, Fê, ou não? Eu acho que não, Ah, então tá. né? Mas aí se Embora precisar um, nós põe é aí, que eu coloco. eu esqueci de deixar aqui na escrivaninha aqui. É, eu peguei, porque, como falaram semana passada, né? Aí eu falei, ah, dessa vez eu vou Uhum, ficar preparada já, entendi. E a né? criançada, como é que tá? Tá dormindo? Então, tudo na sala. Tô aqui É, escondidinha no quarto. é isso aí. Então, tudo Ser ocupado. mãe não é fácil. Mãe de três, então, né? É. E o Ainda bem que tem um pequenininho só quer paizão ficar aí pra atrás velar de por mim, você. né? Aí já viu. É, né? Entendi. Ó, Deixa eu ver vamos se tem alguém que eu começar. conheço. Ah, minha amiga Mara tá aí, ó. Oi, tudo bem? Legal, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal, para quem tá entrando aí. Espero que eu não clique em nada errado aqui, porque faz tempo. Eu fiz uma live e nunca mais fiz. Ah, você viu semana passada? Foi um rolo, mas a gente vai se ajeitando. Não vai esquecer de salvar de hoje, hein? É, eu separei aqui um trechinho da Bíblia para estar começando, né? E aí eu Aham. vou ler aqui. É Gênesis primeiro. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o louvor. É Gênesis primeiro, pessoal. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida. O Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Eu vou ler só esse trecho. E assim, o que Deus falou comigo, né? É a mesma coisa com a gente, né, Célia? Ah, Se a gente sempre. não tiver, se a gente não tiver buscando pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, a gente é vazio. A gente se torna Nossa, escuridão. olha só o Espírito Santo testificando aí o que ele tem falado no meu coração. Já já vocês vão entender por quê. Continua Ô, aí, glória. galera. Pode Então, falar, e Deus Fê. falou muito forte comigo sobre isso, sabe? Sem a gente buscar, assim, a gente estar na presença dele, a gente é vazio, a gente vive na escuridão, né? Verdade. As lutas que vêm a gente não consegue enfrentar, a gente fica totalmente sem forma mesmo, né? E é, Exatamente. Olha só, é incrível, né? A palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia, né? E uhum, você pode ver todos os textos que a gente lê, o Senhor ele dá uma interpretação diferente. Por exemplo, eu jamais ia imaginar que você ia falar a mesma coisa que eu li em Êxodo 32, que fala uma passagem sobre Moisés, que eu vou falar daqui a pouquinho, que fala uhum, sobre essa mesma coisa de estar vazio, estar longe de Deus, né? E uhum. Gênesis, olha só que louco. Você falou em Gênesis, não tem Próprio nada a Espírito ver Santo. com Êxodo, né? Que Êxodo a Não, galera tava saindo lá, né? Olha e como foi ele usa a engraçado mesma que hoje de palavra. manhã eu pensei em ler o Salmo 91, porque todos os dias eu leio o Salmo 91 andando pela casa, né? Aí eu falei assim: É, ah, é um salmo de proteção. Ah, vou ler o Salmo 91 lá, né? Beleza. E aí fiquei durante o dia, né? Falando com Deus em oração. Aí eu sempre venho um pouquinho aqui pro cantinho, antes de começar, eu oro, né? Vou escutar um louvor e vou pegar a palavra. Aí veio nossa, forte de eu falar sobre isso. Deus ele é incrível, é incrível. É, Cada, é incrível, cada dia é uma surpresa, né? Ele fala com a gente de formas diferentes. sim. É inexplicável, né? É incrível mesmo. Uhum. Porque, assim, a passagem que eu ia falar para você, tá lá em Êxodo 32, se vocês quiserem anotar aí. Ô, gente, derrete esses coraçãozinhos aí para aumentar aí, ó, porque vai pegar fogo aqui, hein? Fogo do Espírito Santo aqui. Amém. Então, lá em Êxodo 32, essa passagem, ela sempre.
como que eu vou falar? Porque na caminhada, né, no processo de buscar Deus, vai É. chegar um momento, eu achei que nunca ia acontecer isso comigo, né? Porque quando a gente é novo convertido, é aquele fogo no peito, você quer sair falando de Deus para todo mundo, levando todo mundo para a igreja, né? Só Uhum. que vai passando o decorrer do tempo e os problemas, as setas inflamadas que o inimigo lança sobre nós, vai tentando esfriar essa coisa. Eu achei que isso nunca ia acontecer comigo, né? E toda Uhum. vez que esse esfriamento tenta me pegar, eu lembro dessa passagem, que é Êxodo 32, que foi onde Moisés passou lá 40 dias com Deus lá na montanha, né? No monte. Uhum. E, e a galera tava toda lá embaixo, desesperada já, né? E já mandaram fazer um bezerro de ouro, né? Quer dizer, onde que eu quero chegar com isso? A gente não pode ficar um segundo sequer. Por isso que a palavra fala, vigiar e orar a todo instante, né? A todo momento. Sim, Porque a gente sim. não pode virar 1 grau sequer, 0,5 graus. Você não pode virar. Porque senão Uhum. a gente se perde de Deus, entendeu? O mundo, as coisas do mundo são muito atrativas. Sim. Então, quando você vê, de repente, uma música que você ouve, não estou falando aqui que é proibido ouvir música, gente, né? Mas se Uhum. a gente colocar o nosso coração nessas coisas, uma simples música que você ouve, que não é de louvor e adoração a Deus, ela pode te esfriar, entendeu? Eu sei porque eu já passei por isso. Às vezes eu escuto, não vou ser hipócrita aqui e falar que não escuto. Às vezes, tipo, quando eu Eu era acho que mais todo jovem, mundo, né? Todo mundo, eu então, também, mas né? mas quando você conhece o Senhor, de andar com Ele, aquilo já não, entendeu? Você pode até ouvir, mas daqui Uhum. a pouco começa a ir uma coisa dentro de você te incomodar. E É o não faz Espírito você se Santo. perder, né? Não faz você querer Ele- ir para outro caminho. Mas Exato, não, você porque escutou ali, mas de boa, vida que segue, volta exato, para e Deus. até pelo exemplo da música, eu posso dizer para você que é uma coisa, é um prazer momentâneo, né? Você Uhum. tá ali ouvindo aquele som, mas aí logo em seguida o Espírito Santo ele já te incomoda e fala, filha, né? Isso não vai te Sim. preencher, não adianta você ouvir isso daí que não vai te preencher. E Uhum. quanto mais você ouve, eu estou falando de pessoas que já teve experiência com Deus, essas pessoas sabem do que eu estou falando, eu creio eu, né? Porque comigo Uhum. acontece isso, né? Então, assim, eu nem ouso, às vezes eu nem ouso, falo, não, eu não quero sair da presença de Deus nem um minuto, porque eu sei que se eu sair, eu vou fazer caca, né? Uhum. Então, Sim. essa palavra casou direitinho com o que você falou, né? De estar Uhum. ali vazio e tudo mais, né? Sim. E é isso, né? Foi essa uma das palavras que o Senhor falou comigo. E também lá em Deuteronômio 9:7, se vocês quiserem ir anotando aí, Uhum. ele também me disse sobre a questão da espera, né? Porque assim, esse pessoal lá de Êxodo, não é fácil esperar, né? Agora eu entendo por que que as crianças fazem Não é fácil. tanta birra, tanta birra na hora que quer alguma coisa, não é verdade? E a gente é Uhum. como criança, né? Às vezes a gente é Sim. como criança para Deus, porque a gente quer aquilo naquele instante. Mas Uhum. não pode ser naquele instante. Às vezes a gente não sabe por qual motivo, né? É aquela história, né? Se a gente der um carro potente, qualquer carro, se que seja para um filho pequeno nosso, ele vai bater o carro. É a mesma coisa com a gente. Só que mesmo Uhum. depois de grande, é difícil você compreender certas coisas, né? E assim, tem que ter fé e esperar em Deus, né? Sim. E É. não é fácil. Então, se vocês tiverem um tempinho depois, leiam lá Deuteronômio 9:7. Fala sobre um pouquinho dessa questão de Espera. esperar, né? E foi o que Uhum. eles até esperaram, né? 40 dias não é fácil, né? Porque a diretriz deles para falar com Deus era Moisés ali, né? E o cara sumiu, imagina. Eu também não julgo os caras, porque ele estava, o É coitado igual do quando Arão Deus ainda, silencia, aí né? É igual quando Deus o silencia coitado, com a gente. é verdade, Que você é isso fala, aí. Deus, tô precisando de uma resposta. Aí você ora, você É isso. jejua, você abre a Bíblia, Ô, você fecha a ô, Bíblia e nada da resposta de Deus. É uma espera ô, difícil. coisa difícil é esperar, né? Tem coisa É. mais difícil que esperar. Não. E é isso.
É bênção. Foi Al- bênção, hein? Alguma pergunta? Alguma pergunta antes de eu Você tem começar? algum testemunho assim? Então, eu vou falar, porque assim, meu testemunho ainda está em, como é que fala? Ainda está em processo, né? Eu vou Aham, contar uma parte do que aconteceu comigo até hoje e eu tô naquelas, né? Esperando em Deus para que as promessas dele se concretizem na minha vida, né? sim. E como a gente estava falando, não é fácil esperar em Deus, né? Esperar não é fácil, né? Com Deus a gente até aguenta, mas imagina se eu não tivesse Deus, né? É, Seria muito mais difícil, né? sim, Bom, com então eu vou certeza. começar lá do comecinho. Bom, eu fui assim uma criança, como que eu posso dizer, na minha infância, que eu tenho a minha família, os meus pais e tudo mais, mas o meu pai, ele nunca foi uma pessoa presente. Ele foi presenteísta, sabe? Eu tenho os meus Aham, pais juntos até hoje, isso é uma dádiva, porque é muito difícil, né? Hoje em dia você encontrar um casal que tenha 60 anos de casamento, né? É muito aham, difícil. Minha mãe tá com 80 anos e meu pai 84. Só que, assim, na minha infância, eu acho que por conta da criação dos meus pais, era aquela coisa, não tinha assim como que eu vou dizer? Hoje as crianças, elas agem naturalmente, podem conversar com seus pais naturalmente, né? Naquela época não tinha me ajuda aí, Fê, fugiu a palavra, não tinha essa é, aproximação que a essa gente tem hoje, né? liberdade de falar as coisas. Exato, exato, Aham, não tinha essa liberdade. E eu creio que isso foi uma das coisas que mais me bloqueou, assim, sabe? Em diversas coisas, uhum, tanto na minha vida financeira, profissional, sentimental, em várias coisas. Isso me bloqueou bastante. Porque, assim, eu tenho a figura paterna na minha casa. Só que é como se eu não tivesse, entendeu? Por exemplo, nós somos em 9 irmãos. Nós somos nove irmãos, eu sou a mais nova, sou a caçula. E eles ensinaram o que é correto pra gente, tudo mais, só que não ensinaram a gente né, nós sermos unidos, entendeu? Então, assim, aham, quando nós nos tornamos adolescentes, cada um seguiu o seu rumo. Então, agora, depois de grande, depois que se passou um monte de coisa, a gente meio que se une, mas também não é aquela, sabe, aquela não coisa. criou laços, né? Não tem aquele lastro, né? Não, Aham, não tem, infelizmente, né? E isso causou danos, creio que também nos meus irmãos, né? aham, E, assim, foi muito difícil para mim, porque, assim, várias escolhas que eu fiz na minha vida, se eu pudesse ter, como é que eu falo? Ter conversado com meu pai, aberto a situação para ele, tivesse um conselho dele sem um julgamento, sem ficar me julgando, eu teria tomado outra decisão, né? Ele teria me ajudado, que a presença de um pai, a palavra de um pai e de uma mãe é muito poderosa, né? Que nem eu sempre confiei muito na minha mãe, sempre me abri muito com a minha mãe, mas por conta dela não ter muita sabedoria, ela não pôde me ajudar muito, né? O que ela pôde fazer foi me ouvir, mas não pôde falar, filha, olha, assim assado, eu acho melhor, né? Não pôde aham, me ajudar. Então, assim, sabe quando você fica perdida sem uma diretriz? Porque nesse tempo eu ainda não conhecia o evangelho, né? Eu não conhecia a palavra. Por isso aham, a importância da gente ensinar os nossos filhos logo cedo, né? Aonde sim, encontrar as respostas, né? é, E tá no meio de pessoas e ambiente onde as pessoas vão te ajudar, te dando conselho, né? Como diz lá na palavra, na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, assim, aham, faltou muito isso na minha vida. Por exemplo, como eu te falei, nós somos em 9. É como se eu fosse filha única, entende? Eu não me aham, sinto à vontade para me abrir com os meus irmãos referente a algum problema que eu tenha. É mais fácil eu me abrir com alguém de fora do que com algum deles, entendeu? Porque eu E aí sei. você vê que realmente faltou muito Deus, né? Porque Deus é família. Então não, Exatamente. Não jamais ele vai adianta, ter uma por família exemplo, da a gente, é, por exemplo, a gente vê hoje o que mais tem, famílias desestruturadas, né?
a falta da paternidade, inclusive, né? O Pablo, quem segue aí o Pablo sabe que ele fala isso também, né? E é verdade, é a mais pura verdade. A Hum, figura paterna é muito importante. Tem pessoas que não sabem lidar com, não reconhece Deus como pai, porque não tem referência de pai. Então, né? isso. Eu, É, eu ainda, eu tive esse discernimento desde pequena e, né, mesmo porque, assim, meus pais, eles eram, meu pai ainda é, né? Minha mãe se converteu. Eles eram católicos e eu fiz catecismo, só que assim, o que eu me lembro da Igreja Católica é que eles falavam muito sobre santos, né? Eu vim aprender mesmo sobre Jesus a fundo quando eu comecei a minha caminhada com ele, né? é, Buscando, ele me direcionando para qual templo eu deveria ir, e até chegar a esse ponto, eu dei várias cabeçadas, né? Porque uhum, é como a palavra fala, nossos olhos, quando a gente está no mundo, tem escamas, né? A gente não enxerga. É por isso que, assim, eu vejo às vezes as pessoas julgando outras pessoas. Não tem por que julgar, porque a pessoa não está enxergando o que você está enxergando já. Deus ainda uhum, não tirou as escamas dos olhos dela, obviamente, porque ela não permitiu ainda, né? Não chegou o momento dela. Então, uhum, jamais julgue alguém por ela estar fazendo algo diferente daquilo que você aprendeu, né? é, é E é porque isso, ainda né? E não tem assim, conhecimento, não tem a presença de Deus ainda, não tem aquela exato. intimidade com Deus, né? Então, aí, devido a essa estrutura, né, mais ou menos ali, eu não conhecia a palavra e eu tomei várias decisões erradas na minha vida, não porque eu quis, né, como eu creio que tem um monte de pessoas que tomaram decisões erradas, porque tomar decisão não é uma coisa simples, mesmo você estando em Deus, não é simples, né? É a sua vida, Uhum, o seu futuro que está em jogo ali. Então, assim, eu tomei várias decisões erradas, buscando, tentando acertar, né? uhum, E aí, assim, chegou num ponto que, falando da parte financeira, né? uhum, Eu sempre buscando ter a minha independência. Olha só como o negócio estava tudo errado, porque ninguém me ensinou sobre família. Então, meu foco estava onde? Ser independente, comprar meu apartamento, ter minha casa. E a uhum, família a gente vê depois, né? é, Quando na verdade é o contrário, né? A família sim, primeiro. é, Tanto é que eu tô com a idade que tô e ainda eu moro com os meus pais, mas por conta das decisões que eu tomei lá atrás, achando que estava tomando decisões corretas, né? Pensando uhum, focando no financeiro, em abrir minha empresa, tá? Tava indo tudo bem, mas até então eu não uhum, conhecia Deus, eu não conhecia a palavra. Então só isso foi cabeçada atrás de cabeçada, entendeu? Foi uhum, burrada atrás de burrada, pensando que eu estava fazendo o correto e não estava, né? E uhum. aí, o que aconteceu? Eu vou, assim, resumir um pouco, porque a história é longa, hein? Qualquer dia a gente conta mais um pedaço. Aí, um belo dia, encontrei um colega, comercialmente falando, tá, gente? Eu não tinha nada com o cara. Comercialmente falando, eu me juntei a essa pessoa, profissionalmente, né? Eu digo, nós abrimos uma empresa. E aí eu confiei na pessoa, chegou lá, aconteceu uma série de coisas terríveis. Eu já tinha, assim, com o meu trabalho ali, né? Nunca fui uma pessoa que ganhou rios de dinheiro, mas, assim, eu acredito muito naquela palavra que diz assim, o pouco com Deus é muito, né? Uhum. Porque eu E muito vivi sem isso, Deus não é nada, exato, eu né? vivi isso. Mesmo ainda não tendo experiências com ele, quando eu Uhum, ganhava pouco, meu dinheiro multiplicava de tal forma que você não tem noção. uhum, Tanto é que quando eu decidi abrir essa empresa, eu já estava com um dinheiro para comprar meu apartamento, praticamente. Já tinha ido ver um carro de R$ 90.000, mais ou menos, na época que aconteceu uhum. isso. E que mais? Que Né? A ano gente foi tinha aberto. isso, Célia? Foi do final de 2012 para 2013. Aí Ah, tá. depois que aconteceu tudo, meu filho tinha, acho que ele devia estar com 2013, parece. Tá com 7 anos, mais ou menos. Uhum, 6 anos, por aí, né?
Então, assim, e eu sou mãe solteira, então você imagina, né? E meu filho sempre, graças a Deus, sempre estudou em colégio particular, porque eu prezo muito a educação dele, né, cognitiva. Então, eu Hum. sempre fiz das tripas ao coração para pagar o colégio para ele. Então, assim, se você não tivesse entrado nisso, você já estaria com a sua casa, no seu cantinho, Com né? certeza. Não Carro. só da minha casa. Se eu tivesse. Que nem hoje eu vejo, meu, tem tanta informação de graça na internet. Aula de finanças, aula de investimento. E a galera de hoje não se interessa por isso. Se eu tivesse conhecido o Pablo, o Thiago Nigro, todos esses caras, na época que eu tinha essa grana, hoje eu É, tava bilionária, com certeza. Porque eu não sim. tinha ninguém. Eu tava com o dinheiro na mão e eu falava, meu, o que que eu vou fazer? Aí eu pensava em abrir um negócio, pá, né? Mas o que que eu vou Mas é fazer? aquele famoso processo de Deus na nossa vida, né? Ah, É, talvez tenha que ser desse jeito para você se aproximar realmente de Deus, né? A gente não sabe como é não, o. mas eu tava buscando, sabe? Antes de acontecer tudo isso, eu tava buscando, inclusive o cara que eu me tornei sócia e como é que eu vou dizer? Que eu permiti, né? Eu nem culpo ele, se eu ver hoje ele, eu não tenho ódio dele nem nada, sabe? Sim, tem que perdoar, né? Não, não tenho pingo de ódio dele, mas assim, por essa má escolha minha, eu tô sofrendo até hoje, entendeu? Tá respingando até hoje. Não foi fácil. Eu fiquei com uma dívida de 450 mil no banco. Perdi Uhum. todo o meu dinheiro. Fiquei sem um tostão furado com uma criança de 6, acho que 5, 6 anos ele tava mais ou menos. Entendeu? Uhum. Não foi fácil. Então, por conta de uma decisão errada, se eu tivesse alguém para me aconselhar, eu não tinha entrado nessa, né? Mas, Sim. infelizmente. E eu também não me culpo tanto, porque eu entrei tentando fazer o meu melhor, dar o meu melhor, conquistar aquilo que é normal, é proibido ter as coisas? Não, não é proibido. Uhum. Só que assim, a palavra diz, maldito do homem que confia no homem, né? Uhum. Então, assim, talvez se eu conhecesse mais a palavra a fundo, talvez não, obviamente, né? Eu não teria caído nessa cilada. Eu Porque não isso aí sei foi como uma você cilada. fez na época, mas Foi assim, uma né? cilada, Negócio entendeu? grande desse, você teria que ter ficado com seus joelhos dobrados, com muita oração, pedindo direcionamento de Deus, Direção. Né? Mas né? eu tava, assim, Deus estava, nessa época, Fê, Deus estava me levando, entendeu? Tanto é que quando aconteceu isso, eu comecei a visitar várias igrejas. Inclusive, posso contar aqui como é que foi que eu comecei a conhecer o Senhor Jesus? Uhum. Pode? Pode. Então, a Fê já sabe, eu vou contar para vocês. Olha que coisa louca. Eu e a minha amiga, né? A gente curtia um rock and roll, né? A gente sempre gostou de rock and roll. E até então eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, né? Aí um dia na esquina de casa tinha uma igreja, uma renascer aqui, eles tinham aberto. E tinha um grupo de jovens, olha como é importante, né? Tocando os louvores, só que a melodia era rock. Aí a doida da minha amiga falou assim: Meu, tá rolando rock and roll ali, vamos lá, né? Vamos lá ver o que que é. Aí eu acabei indo e eu permaneci, né? Infelizmente ela ainda não, né? Ainda não Bom. não se curvou ao Senhor, mas eu creio que Ele vai fazer o melhor por ela, né? E Uhum. é isso, né? Aí foi onde começou toda a minha caminhada. Aí depois desse tempo eu parei um pouco, aí ficava, sabe, aquela coisa, vai, não vai, de vez em quando vai, não vai. Aí passou um tempão antes de acontecer esse problema financeiro, eu comecei a buscar, né? Só que Uhum. assim, não tinha uma igreja certa, um templo certo para ir. Eu comecei a buscar e não achava, aí estava acontecendo tudo isso, né? E até assim, um amigo meu me convidou para eu ir aonde Deus queria que eu fosse, né? Só que, né, não tinha. Aí enrolei, enrolei, enrolei. Quem sabe se eu tivesse aceitado o convite para ir quando ele me chamou, não teria acontecido isso também, né? Uhum. Mas fazer o que? Aconteceu, né? E ele continuou me insistindo. E adivinha quem me levou nessa igreja onde começou o meu caminhar de verdade com Deus, né? Adivinha quem me levou nessa igreja?
o cara que foi meu sócio que me lascou todo. Uhum. Ele foi uma vez comigo na igreja e assim, Deus estava me usando também de certa forma para esse cara conhecer Cristo, né? Sim. E eu cheguei aí várias vezes junto com ele na igreja, entendeu? Eu Uhum. eu não sei o porquê que aconteceu tudo isso. Só que assim, por que que eu tô falando isso? É porque a consequência dessa escolha são 10 mais de 10 anos que eu tô nesse deserto aí lutando, entendeu? Sai. Uhum. Em nome de Jesus, eu creio que uma hora vai acabar tudo isso, entendeu? Eu vou resolver, porque ainda tem coisas que ainda estão respingando por conta disso, né? Porque você imagina, eu perdi mais de 1,5 milhão de reais, entendeu? Uhum. Foram anos e anos trabalhando, ganhando pouco, né? Pra você juntar essa grana é difícil, né? Não é qualquer Uhum. um que junta, não. E aí você vê tudo escoar e ainda você ficar com uma dívida de 450 mil no banco, perder todo o seu dinheiro e ainda ficar devendo para outras pessoas. Graças a Uhum. Deus, pela glória de Deus, pela graça de Deus, eu já me livrei dessa dívida do Sério, banco. você tá falando Oi. aqui e eu tô pensando assim, né? É, ele continuou com o negócio? É uma longa história, gente. Se eu fosse contar para É, vocês o que não, tá, aconteceu, porque às é, vezes, né, por mais que você tenha perdido tudo, tal, eu tenho certeza que Deus vai te honrar e vai te dar o dobro, o triplo ainda. Mas assim, talvez precisou ser dessa forma, sabe? Você perder do que você ir indo com ele, indo com ele, indo, e depois ser muito pior a situação, sabe? eu não vejo dessa forma, porque eu penso assim, se fosse outra pessoa mais responsável, e se tivesse dado certo? Eu também estava bem hoje. O problema foi porque eu arrisquei com uma pessoa que, como é que se diz? Ele quis colocar o braço além daquilo que ele alcançava, né? Então, assim, Aham, foi assim, para mim, anos muito difíceis, porque eu tive que enfrentar a agiota na minha mesa, armado na minha mesa do escritório. E ele não estava lá, ele se ausentou da empresa durante 4 meses. Eu que estava na linha de frente, enfrentando as pessoas lá, os credores, né? aham, O problema é que ele se envolveu com pessoas de má fé. Então, assim, me ameaçaram, me perseguiam na minha casa, entendeu? E eu não sei, foi Deus que me ajudou, porque as pessoas que me viam na rua, achavam que eu não tava com problema nenhum, sabe? Na minha aham, família, ninguém nunca imaginou que eu estava passando por isso, entendeu? E aham, muitos ainda não entendem, eles acham que eu tô aqui na casa dos meus pais por comodismo, né? Só que não, né? Afetou o meu emocional. Se não fosse o meu caminhar com Deus, aham, eu tinha morrido de depressão. sim. A minha vontade era me enfiar debaixo da cama e não sair nunca mais, entendeu? Eu queria Aí, morrer, porque foram anos e anos de trabalho, entendeu? E é aquela história também, quando você não conhece a Deus, você está tentando conquistar as coisas pela força do teu braço, né? E aham. com Deus é diferente, né? Aí você vê o quanto Deus é maravilhoso, né? Porque Demais, assim, porque tudo que eu perdeu o passei, financeiro, mas a sua saúde, o seu mental, Deus ficou cuidando, né? exato, exato, senão Deus eu já é, tinha morrido, né? é, Eu já tinha morrido, porque foi um baque muito grande. Eu não sei como que, assim, enquanto eu estava lá na empresa, é que não dá para eu contar aqui, porque é uma história bem longa, mas enquanto eu estava lá na empresa, sabe, Deus me enchia de uma força tão grande que as pessoas achavam que estava tudo bem comigo, entendeu? Ninguém nem é, percebia. E aí é, foi aonde eu comecei a frequentar esse templo, era um templo pequeno aqui perto de casa. E a única coisa que eu não deixei de fazer na época era, assim, tomar banho, né? Porque às vezes quando a pessoa entra numa depressão profunda, ela não toma nem banho, né? Então, sim, assim, eu tomava banho e ia me arrastando, assim, para a igreja. Chegava na igreja, era o que me enchia, a palavra, para continuar no dia seguinte, porque não foi fácil, entendeu? Aí depois disso, o que aconteceu? Foi difícil para eu conseguir um trabalho. Eu estava com uma criança pequena, pagando escola, tenho as é, contas, né? Como todo mundo tem, eu tenho conta também, né? Porque eu
pessoal acha que você mora na casa do pai, você não tem conta, você não tem nada, né? Os irmãos, né? Normalmente eles acham que você está vivendo uma mordomia, e não é bem assim, né? Uhum. Mas, assim, foi tão difícil, mas, assim, eu vi a mão, depois que eu comecei a caminhar com Deus mesmo, de verdade, não de ouvir falar, mas de conhecê-lo, eu vi a mão dele em todas as situações. Por quê? Eu estava passando por tudo isso. Aí eu me alimentei tudo, né, ali da palavra, indo todo domingo, terça tinha culto, eu ia. O dia que tinha culto, eu ia, me arrastando, mas ia, né? E o bom que era perto da minha casa. E lá era um ministério muito assim de Deus, sabe? Era pequeno, mas era muito simples e era uma coisa assim, sabe? Eu creio que Deus está onde está as coisas simples, entendeu? Uhum. E aí eu aprendi muito, eu não sabia nada praticamente sobre a Bíblia, eu não entendia nada. Aí mal passou um ano lá na igreja, eles me colocaram aonde? Meu Deus do céu, para ajudar na igreja. Adivinha? Me colocaram na escola bíblica dominical. Eu tô rindo pelo seguinte, eu nunca tive muita paciência com criança, entendeu? Não que eu não goste, eu gosto das crianças, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto de criança. Só que, assim, o momento que eu tava passando, eu não sabia, né? Passando por aquilo, eu falei, puxa vida, eu acho que eu não vou ter paciência de cuidar e ensinar para essas crianças. E Meu, Deus foi colocou aonde. na parte Foi, onde tem mais. Porque criança é pura, né? é, E tudo que e você outra, recebia ali era verdadeiro. e assim, é uma responsabilidade imensa, né? Porque elas são pequenas ali, você tá pondo na cabeça delas, né? Que elas vão crer Uhum. futuramente. E também é um desafio, né? Porque criança não para quieta, criança, né? Eu falei, meu pai do céu, o que eu faço? Aí Deus começou o trabalhar dele ali comigo na escola dominical. E foi assim, é puxado, porque assim, eu queria me envolver em tudo da igreja, principalmente, eu sempre gostei muito da intercessão, né? Era Uhum. algo assim que eu ia morrendo para a igreja, mas aquilo me fortalecia de tal forma, né? Eu estava ali enfrentando uma batalha por outras pessoas, mas aquilo me fortalecia de tal forma que na próxima terça-feira eu estava lá de novo, domingo eu estava lá, todo dia que tinha as vigílias eu estava lá. Então, assim, foi o que me fortaleceu para continuar de pé, porque não é fácil. Aí você fala, porque o coração dela estava no dinheiro. Não, não estava no dinheiro, porque é normal aqui na Terra, a gente vive num sistema que gira em torno do dinheiro. Para você Sim. comprar uma casa, qualquer coisa, você precisa de dinheiro. As E quem pessoas não só quer te. viver bem hoje em dia, né? Quem não quer? Não, e as pessoas também só te respeitam, infelizmente, por aquilo que você tem. Infelizmente. Se você não tem nada material a oferecer, elas viram as costas para você, entendeu? Uhum. Assim, aqui em casa, acho que muitos não sabem da minha história, assim, a fundo, né? E alguns sabem e fingem que não sabem, porque outro dia, uma das. Não sei nem se vai ficar salvo isso, né? Outro dia, uma pessoa muito próxima falou para mim assim: como que é? Não sei o que ela falou lá, que tipo assim, eu tinha feito algo de errado, né? Que eu tá, não, minto. Ela falou assim: você tá aí na casa do pai porque você quer, né? Eu olhei pra ela e ela sabe da história, hein? Uhum. Só um minutinho, peraí, filho. Ô, é meu sobrinho. Desculpa, gente. Peraí. Edu, cuida dele aí pra mim, meu sobrinho. Então, É. aí onde eu tava, Fê, me ajuda aí. Que a Então ela pessoa falou passou. assim, então ela falou pra mim que eu tava aqui na casa dos meus pais porque eu sou uma pessoa cômoda. Aquilo me doeu tanto porque ela sabe da história, entendeu? Eu Uhum. falei, não, eu não tô aqui porque eu quero. Eu não tô aqui porque eu quero, eu tô aqui porque você sabe de tudo que aconteceu comigo. E para se É que é levantar de um tombo desse difícil. não é fácil. Célia, é muito difícil hoje em dia você ver alguém que sente a sua dor com você. É muito difícil. E parece não, a família é o primeiro a virar as costas para você, né? Infelizmente. Uhum. Infelizmente. Por isso a E, gente assim, está muitos apegado não em Deus. sabem, já era. Não, Hã? por isso que a gente tem que estar apegado em Deus, né?
Que ele Com certeza. não nos decepciona, não nos abandona. É só ele. Então, aí assim, você passando, né, no meu caso, passando por tudo isso, você não tem uma mão que te estenda e pergunte se você está bem, não. A primeira coisa é o julgamento, né? As Uhum. pessoas te julgam, ah, tá assim, porque quando eu fiquei em depressão, né, eu fazia o mínimo dentro da minha casa, sabe? Sentava na minha casa, assim, nem eu aguentava entrar dentro da minha casa. Não, não Uhum. porque com tudo que aconteceu, acabou gerando problemas de saúde. Então, eu engordei muito, não só por causa E disso, o mas por desânimo, né? conta O de outras coisas. desânimo, a gente fica sem Eu, vontade de fazer nada. então, eu não tinha vontade de fazer nada, tinha vontade de me arrumar, não tinha vontade pra nada, a não ser, graças a Deus, ir à igreja. É, E o máximo que eu fazia era tomar o banho e cuidar, ainda cuidava da minha obrigação. Imagina se eu tivesse me prostrado numa cama, ia ser muito pior para minha é, família, né? Mas eu é, lutei contra esse sentimento sozinha, entendeu? Sozinha e Deus. Quando eu conheci ele e as pessoas daquele ministério que me ajudaram demais, eu sou muito grata a eles que pagaram um preço ali, orando, é, vindo atrás de mim e sempre me ligando para saber se eu estou bem. Isso é muito importante, né? Muitas igrejas deixaram de fazer isso. Eu acho isso muito importante, né? De sim. estar entrando em contato com a pessoa, né? É, Porque às vezes a pessoa não tem ninguém. Você acha que ela tem família, às vezes a pessoa não... Eu conheço pessoas que não têm família, entendeu? uhum, E esse é um papel fundamental da igreja, de ir sim. buscar essas pessoas, né? De nós, igreja, né? Eu falo, a É, responsabilidade é nossa. Agora, se a pessoa não quiser ir futuramente, aí já é um problema dela com Deus, né? A sua a parte gente tem você que fazer a fez. nossa parte de tentar ajudar. Agora, se a A pessoa sua não for parte, ajudada, né? exato. Então, assim, Fê, o mais difícil foi isso, não ter tido ninguém para estender a mão. Por quê? Meus pais, infelizmente, criaram a gente dessa forma, desunido, cada um que lute pelo seu, entendeu? Uhum, É, é aquela história. Então, eu tive que lutar sempre sozinha. E para mim, assim, eu tenho dificuldade, assim, em trabalhar com... Eu sempre trabalhei sozinha, né? Eu sempre trabalhei no financeiro. Então, uhum, normalmente, numa empresa, você trabalha com poucas pessoas, né? No financeiro, né? uhum, E a empresa que eu trabalhava, ela não era, ela vendia para empresas de porte grande, mas ela em si era uma empresa pequena, então eu era que meio o multiuso lá. Eu era a gerente, eu era a pessoa que cuidava da parte da negociação com os fornecedores, cuidava dos problemas com os funcionários, fazia tudo, né? Meu chefe uhum, nem ia na empresa, então, assim, muitos achavam até que eu era não dessa que faliu aí, que o cara fez aquilo comigo, uma uhum, anterior, né? Antes de eu ir para lá. Então, assim, eu adquiri muita experiência, né, nesse setor, assim, de estar fazendo a gestão, gerenciando uma série de coisas, né? Então, eu acostumei a trabalhar sozinha e dar as ordens, né? Então, uhum, para mim hoje é difícil eu trabalhar assim com outras pessoas e tudo mais, né? E uhum, é isso, eu tô, ainda tá toda essa história aí, né, esses problemas todos que eu tive, ainda respinga. Não consegui me levantar ainda, mas eu tenho fé que Deus mas vai, vai conseguir, com certeza, ainda tá né? difícil, mas o mais importante é que eu sinto que Deus nunca saiu de perto de mim, e eu também, eu não consigo, como que eu vou te dizer? Eu não consigo mais sair de perto dele. Eu saio Uhum, um dia, meu coração já fica perturbado, assim, sabe? E uhum, assim, por mais que não aconteça nada de que recupere essas coisas materiais, o maior presente eu já ganhei. Eu já ganhei, que foi. Se isso tudo aconteceu para eu ter conhecido Cristo de verdade, então já sim. valeu a pena. Entendeu? Uhum, Eu posso ir embora daqui sem conquistar nada, porque meu coração nunca teve nas coisas materiais. Nunca, graças a Deus. É lógico, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não gostaria de estar melhor financeiramente, ter uhum, mais coisas materiais. Só que às vezes eu fico pensando, sabe, antes eu tinha aquela. Porque é importante você ter ambição também, né? E eu, não, sim. eu nunca fui uma Ambição pessoa saudável. Tem que ambiciosa. ter, Eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, mas assim,
o que eu tinha era um objetivo de ter, o que eu mais queria era a minha privacidade. Uhum. E também uma passagem que o Senhor me traz à minha mente é aquela passagem de Jó, que o que eu mais me temia, que ele falou, né? Me sobreveio. E aconteceu comigo também. O que eu mais me temia aconteceu comigo. Você acha que eu queria ser mãe solteira? Você acha que eu não queria ter construído uma família? Não que Uhum. Deus não possa fazer isso agora, né? Mas Sim. agora já é bem diferente. Então, assim, as pessoas julgam demais os outros por aquilo que ela vê. Ela não vive a história da pessoa para saber, não é verdade? E É. isso, eu sei que a gente não deve se importar com o que os outros acham da gente, mas eu A não gente fala penso isso. assim. Eu Eu, não penso assim. Eu jamais vou, que nem eu conheço pouco de você, eu jamais vou te julgar pela sua aparência. Jamais farei isso. Mas eu, eu sou eu, né? Eu não posso também obrigar todo mundo a pensar como eu, não é é, verdade? é aquilo que eu li aqui, né? E que você também leu. As pessoas que não têm Jesus nelas ainda, é assim, são vazias. Então elas vão criticar, elas vão falar mal, elas vão tentar pôr as outras pessoas para baixo, porque elas estão doentes, né? Estão sem formas, sem amor dentro Exato. delas. Então, Então, aí vazia, a né? gente, que já é conhecedora da palavra, que estamos sempre aqui buscando, aí a gente tem que, sabe, tipo, meu, ignorar mesmo e viver, Célia, sabe? Porque É, senão a gente, aí nesses julgamentos é quando muitas vezes a gente enfraquece e se afasta de Deus. é Aí a gente verdade. começa a questionar Deus. Se você colocar isso na sua cabeça, você a depressão acaba te É, pegando, né? Porque você vai acreditar naquilo, porque isso é químico também, né? A neurociência explica isso. Se você acreditar naquilo que as pessoas falam de mal contra você, você vai cair numa depressão, né? Então, você assim, para, paralisa. você tem que lutar contra as batalhas que tem na sua mente, por conta que nem eu não tive resultados positivos financeiramente. Quer dizer, eu tive, né? Mas depois dessa história pra cá, eu só tive perdas. Então, assim, Uhum. se não fosse Deus, eu já tinha desistido, né? Eu só tive perdas, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E não foi porque eu tava roubando, fazendo coisa errada, não, gente, pelo amor de Deus. Foi porque eu acho que tinha que acontecer para eu aprender alguma coisa, não sei, né? Sim. E para eu conhecer Deus de pegar na mão dele. Talvez eu não tinha, também, como você falou no início, eu não teria conhecido ele a fundo, né? Uhum. Porque a gente busca mais, como infelizmente a gente busca com mais intensidade quando o calo, quando a água bate no popô, né? Para não falar aqui. Por isso a gente tem que estar atentos. Porque em Né? toda essa situação, Deus deve estar querendo falar muitas coisas com você. Aí tem que estar atento para ouvir o que Deus está querendo te mostrar, te ensinar. Porque tudo, né? Tanto os momentos bons quanto os ruins, é um ensinamento de Deus na nossa vida, né? Ah, sim, com certeza. Tem que Mas estar. assim, esse processo, é verdade, ó, a Valkyria falou aqui, agora é olhar para frente e seguir para o alvo, que é Cristo, com certeza. Desde que É. aconteceu isso, Valkyria, eu tenho olhado para ele, porque se não fosse ele, eu já tinha desistido de tudo já. Eu já E tinha até desistido de tudo, porque porque faz assim, eu fiz de muitos tudo para me anos já. levantar já, entendeu? Oi? Né? E faz muitos anos já, né? Tem Então, que é que deixar. foi uma coisa muito grande, entendeu? Foi, foi uma avalanche, sabe? Um tornado assim na Assim, minha vida. eu sei, né? Eu sei que dói, não sei o tamanho da dor que você sentiu, mas pensa assim, há tempo ainda, você tá aí bem, tá com saúde, sabe? Sim, não, eu não desisti, não. É que assim, é como a gente estava falando, a espera é difícil, né? E Uhum. outra, ao mesmo tempo que as coisas de Deus elas são simples, você tem que estar em muita comunhão com Ele para você ter discernimento e entender aquilo que Deus quer de você, aquilo que Ele está direcionando você. Às Uhum. vezes é que nem você falou, ele fica em silêncio, né? E esse Sim. silêncio de Deus mata a gente.
É, Mata a gente aos poucos. Você tem que ser muito resiliente, muito perseverante, né? Para não desistir. É como eu falei lá do pessoal lá de Êxodo, né? Não foi fácil para as pessoas também ficarem ali. Tanto é que Moisés pegou e clamou a Deus para não destruir o povo lá, né? Mas aí a é gente isso. pensa, veio aquele louvor na minha cabeça de Jó, sabe? Jó, Sei. como pode ainda adorar? É bem isso, né? Então, depois que aconteceu isso, como que eu vou te explicar? Eu não fiquei ali me lamentando, eu olhava para Cristo, entendeu? Aham, Aquilo não, o Espírito Santo de Deus começou a me alimentar de uma forma tão grandiosa que eu não aham, olhava mais para isso, né? É dolorido, vamos ter que tirar os escombros. É difícil. E outra, muitas vezes a gente permite, né? Eu não culpo tanto, a responsabilidade não é só da pessoa, né, que esteve ali comigo nessa sociedade, entre aspas. Foi minha também, porque eu permiti essa pessoa jogar esse monte de entulho em mim, né? Isso aham, normalmente acontece muito com relacionamento também, né? As pessoas deixam o outro vir, joga aquele monte de entulho, e aí para você retirar esses entulhos é só Deus mesmo. E não é é, fácil você pegar cada tijolo quebrado, cada sujeira que tá ali e tirar esse entulho todo de cima de você. Não é fácil. É verdadeiramente como se você tivesse fisicamente num calabouço ou então debaixo de vários escombros mesmo. Para você sair é muito difícil. É muito difícil. Não é mas fácil. sai, mas sai. Ah, sim, sim, eu já saí, em nome de Jesus, eu já saí. Sim. E agora é só terminar de acertar as últimas coisas que ainda ficou. Eu creio em Deus que Ele vai, sempre me ajudou, sempre está comigo, nunca faltou nada na minha casa, graças a Deus. Isso aí. Dificuldade todo mundo passa, né? Quem é que não passa Todo por mundo. do jeito que tá, né? Mas É, assim, eu sempre perseverei, eu nunca falei, puxa vida, não tem nada em casa. Não, eu sempre fui, dei um jeito, não, eu preciso vender tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, eu nunca fiquei parada esperando. é, Nem mesmo na época que eu estava muito afetada, né? Lá, que quase entrei em depressão, nem nessa época eu levantava a cabeça e respirava fundo, não, eu tenho que continuar pelo meu filho, né? aham. Mas, assim, hoje serve de testemunho e também serve para que, se um dia alguém vier me pedir um conselho, eu estou pronta porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, entendeu? Eu Isso estou mesmo. pronta para falar. É. E foi assim que eu comecei a minha caminhada com Deus e eu falo para vocês uma coisa, vocês aí, não sei se vocês têm filhos, mas assim, é difícil a gente manter eles no caminho de Deus, né? Nos caminhos de Deus. Mas a gente tem que fazer de tudo para manter eles e para ensinar, né? Mesmo que ele se desvie, ele nunca vai se esquecer daquilo que foi ensinado para ele. E uma É, hora ele vai voltar. É muito é, importante ter essa abertura com os filhos, deixar os filhos se abrirem, né? Que nem eu sempre falo pro meu filho, né? Sempre falo para ele que ele pode, se tiver qualquer problema, ele pode se abrir comigo, não precisa ficar com medo. Isso é muito importante, entendeu? Porque às é, vezes uma palavra que você falar pro seu filho, para sua filha, né? Pode mudar tudo, porque a palavra dos pais é muito poderosa. Que nem há pouco tempo, acho que foi uns 3 anos atrás, eu tinha que tomar uma decisão muito séria, onde ia mudar totalmente a minha história de uma forma rápida. Só que aí junta tudo, junta o medo, eu pensei no meu filho, pensei nos meus pais que estão de idade, que de certa forma, entre aspas, depende de mim, né, para precisar de alguma coisa eu tô aqui. E aí aham. junta tudo isso e mais uma vez eu fiz a escolha errada. Por quê? Eu me abri com a minha mãe, só que ela sem sabedoria, infelizmente, né? Se ela tivesse falado, vai, filha, eu te apoio, eu tinha ido. E hoje as coisas estavam bem diferentes. Então, Hum. tem a questão do medo também, né? Que paralisa. O medo, ele paralisa a gente. O medo em excesso, né?
Às vezes, se eu tivesse ido, aceitado essa proposta, hoje eu estaria bem melhor e talvez não, com certeza estaria ajudando eles muito melhor do que se eu tivesse aqui, entendeu? E Então, aí, caso, teria sido bom para minha saúde mental também, entendeu? então, mas aí nesse caso, por você já saber que a sua mãe não tem sabedoria, você nem deveria ter pedido conselho para ela. Você deveria ter ido Então, para a mas palavra. aí, Feito. então, não, eu fui, mas assim, por conta do medo, eu fiquei muito insegura, entendeu? Eu fiquei insegura, eu fui até onde as pessoas me propuseram lá a oportunidade. Eu fui, eu tive coragem de ir, fui lá. E só que aí, olha só como a gente tem que ter discernimento. Apareceu uma outra oportunidade que ia ser melhor, entre aspas, para eu estar mais perto deles, só que não deu certo lá, entendeu? Então, quer dizer, a Uhum. decisão, o Pablo fala isso também, tem uma palestra que ele fala, a decisão correta é aquela que te dá um gelo na barriga, né? E eu sabia que a decisão correta era outra, mas por conta do medo, de novo, eu me paralisei e não fui, né? Já Mas, começar orando amém. para isso, desse medo sair, que aí as portas vão se Não. É porque, assim, depois de tudo isso que eu passei, né, você fica meio receoso com tudo, né? Você fica meio. Eu sempre fui uma pessoa ousada, sabe? Eu nunca fui assim. Como eu vou falar? Sempre fui atirada para fazer coisas novas, entendeu? Só que aí Uhum. a idade vai passando, as coisas também não estavam lá grande coisa, então você fica meio com o pé atrás de tomar. Você fica com medo, né, de tomar uma decisão de tanto resultado negativo que você teve. Aí você acaba, o medo te paralisa, você não consegue tomar uma decisão, né? Ou se toma, toma Tá errado precisando de novo. começar isso aí. Porque, ó, eu já passei por várias coisas, eu não tenho medo de nada. Não, agora eu acho que eu não tenho medo de nada também mais, A diferença porque eu é passei por assim, muitas coisas. muitas vezes dá uma indecisão, mas aí, né, Exato. oração, vou pro jejum, peço para Deus falar, e assim vai indo, né? Mas é bem, sabe? E A assim, gente vai aprendendo aqui. outra palavrinha que o Senhor me Ah, deu, que a gente jejuou, né, para estar aqui e tudo mais, a uhum. parábola da dracma perdida, né? Que tá lá em Lucas 8:10, quem não conhece, quiser dar uma lida, é Lucas 15:8-10, que fala da dracma perdida. Que aquela mulher, ela tinha, né, lá, mais 9, saúde. Eu falei que ia ser Ela, live por Steve. ela tinha, né? Ela É, tinha mais 9 e perdeu uma. E ela procurou essa dracma de forma diligente, né? Diligente é de forma cuidadosa. Ela não desistiu, procurou, 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 até ela encontrou. Então, assim, Deus, ele não é um Deus de perdas, né? Ele é um Deus de reparar as coisas. Tanto é que ele é muito misericordioso com a humanidade, de tudo que está acontecendo. Ele sendo Deus, ele poderia acabar com tudo isso. Mas ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele é um Deus que está tentando recuperar os seus filhos, né? Está tentando, está fazendo de tudo, né, para recuperar os é, seus filhos. Então, ele não é um Deus de perda. O Senhor veio, mandou o filho dele, né? No caso, ele enviou o filho dele para nos salvar, para recuperar a gente. Por que que eu tô falando isso? Não tem nada a ver com o que ela estava falando. Tem a ver, porque assim, eu perdi muita coisa na minha vida, mas algo muito grandioso foi recuperado, que foi a minha vida eterna, né? A minha salvação. Ter é, conhecido Cristo. Para mim foi a maior vitória que eu tive até é, hoje, né? A minha maior vitória. Assim, antes eu me preocupava assim com o julgamento das pessoas, que nem eu te falei, principalmente da família, porque se você não tem um carro bom, você não tem uma casa boa, você não é ninguém, né? Você não é ninguém. E eu sou alguém. Eu sou alguém tanto eu quanto as pessoas que passaram por isso. Você uhum, também, se você passou por isso, você é alguém sim. Deus, ele olha para você, entendeu? Ele não vai deixar você perdido, desamparado. Deus nunca, diante de tudo isso, das minhas más escolhas, não por maldade, mas eu errei por falta de sabedoria,
Ele nunca me desamparou, nunca. Quando eu menos esperei, ele, sabe, eu vi ali o cuidado de forma detalhada ali comigo, né? Hoje eu Uhum. estava até ouvindo lá no estudo bíblico, lá em Levítico, ele fala muito sobre as ofertas, né? Eu estava reparando, Deus ele é muito detalhista, né? Ele, na hora de mandar colocar as ofertas lá, né? Ele pede para aspergir em tal lugar, assim, fala medidas, o que que é, tem que ser um cordeiro novo, de tal novilha, a farinha de trigo tem que ser, entendeu? Ele é muito detalhista. Eu falei, mas por que será que Deus está falando para fazer tudo dessa forma, né? Eu fiquei pensando Uhum. comigo. E, assim, ele é muito detalhista, ele vê tudo que acontece com a gente, ele nunca vai desamparar a gente, nunca vai desamparar os seus, né? Muitas E vezes a gente ele, pensa que a gente está desamparado, sim, mas sim, não, porque ele tá trabalhando da forma dele. E aí, mais para frente, a gente vai entender, né? exato, exato. Então, assim, não, se você estiver passando, por isso que que eu passei, estou aqui nos finalmente, né? Eu creio que já está finalizando esse deserto na minha vida. Eu creio. Não desista, não desista, né? O Senhor está com você, né? O Senhor está contigo e Ele nunca vai deixar faltar exatamente, absolutamente nada para você, assim como Ele fez comigo e tem feito. Só um exemplo, se eu estiver me estendendo muito, você me fala, viu, Fê? Só um exemplo. Deus, ele é tão detalhista que na época que aconteceu isso, meu, eu não tinha dinheiro pra nada, sabe o que é nada? Não tinha dinheiro pra nada, pra comprar coisas assim que a gente tem vontade. Às vezes tá com vontade de comer uma pizza, um doce, sei lá o quê, né? Aí Uhum. um dia eu pensei comigo só. Um dia não, aconteceu isso várias vezes, mas eu vou falar de um caso só que aconteceu comigo. É. Eu pensei assim, puxa vida, ai, eu queria tanto comer uma pizza, faz tanto tempo que eu não como uma pizza, pensando comigo, né? Mas eu Uhum. não tava reclamando, só falando, nossa, que vontade, né, de comer uma pizza. Aí, ai, não vou chorar. Não pela pizza, não é isso, é pelo cuidado de Deus, entendeu? Aí Pelo detalhe. eu falei, puxa vida. Aí, quando eu menos espero, a minha cunhada manda entregar uma pizza na minha casa. E assim, Essa- nunca fizeram isso, entendeu? Às Uhum. vezes não, às vezes não tinha. Entenda, não é pelo fato de comer, ninguém Não, vai morrer se ficar sem comer pizza, gente, não é isso. Mas eu falo pelo cuidado. você fala assim, eu falei só com Deus, né, sobre isso, né? Falei com ele, eu nem pedi pra ele, eu só falei assim, Bem só. Senhor. Eu É. falei, ai, Senhor, que vontade, faz tempo que eu não como uma pizza. Falando Uhum. com meus botões, né? Aí daqui a Uhum. pouco chega uma pizza, eu falei, oh, glória! Outra vez também, isso já aconteceu várias vezes já, sabe? Uhum. Assim, porque é óbvio, não é que você não tinha, até dava, mas você tem outras prioridades, tem que pagar a conta. Quando você está passando por uma situação dessa, você quer sair o mais rápido possível. Então, você dá prioridades a pagar contas, né, a sair dessa situação. Uhum. Sim. Então, assim, Deus é um Deus de recuperação, de recuperar, né? Então, ele enviou o seu filho, né? Deu o seu filho unigênito em prol da humanidade. E, infelizmente, muitos ainda não conseguem enxergar isso, né? Eu, assim, Uhum. eu glorifico a Deus por eu ter enxergado isso, né? Eu sempre tive temor a Deus, mesmo quando assim, era pequena da igreja católica, e tudo. Católico não praticante, né? Óbvio. Eu não ia na igreja, né? Fiz o catecismo porque, tipo, era uma obrigação, eu tinha que fazer, né? Mas eu Uhum. sempre tive um coração muito voltado a Deus, né? Então, quem não sabe aí também, essa passagem está em João 3,16, né? Que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito pela humanidade. Tomara que a gente consiga, algo que foi dito aqui, consiga edificar a vida. Não esquece de salvar, hein? Algo que foi dito Outra aqui, você sabe, mas eu aprendi como que salva. aprendeu? Então, algo que foi dito aqui não é porque eu quero me desabafar com a Fê, não, né, Fê? É porque se fosse para desabafar, eu ligava para ela. É porque
a gente tem que abrir a boca, né? Como o nosso mentor virtual sempre fala pra gente. A gente tem que abrir a boca para salvar vidas, né? De repente, isso que eu tô contando aqui, outras pessoas estão passando, ou de repente vai cair numa cilada dessa, né? Para mim, assim, foi nítido que foi uma cilada do inimigo, entendeu? Eu creio que sim. Porque eu sempre fui temente a Deus, eu sempre busquei Deus. Eu só não tinha encontrado ainda, né, o local certo para conhecer a palavra e tudo mais, mas eu sempre fui temente a Deus. Mas eu sou grata a Ele, mesmo aí, né, passando por esses vales. Eu sou muito grata porque Deus, Ele nunca deixou de cuidar de mim em nenhum momento, nem de mim, nem do meu filho, nem dos meus pais também. Não foi fácil? Tá sendo fácil? Não tá sendo fácil, mas como que é aquele versículo lá que agora deu branco? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Muitos pensam que esse versículo diz que a gente pode tudo, né? Mas a gente pode tudo estando com Deus. Pode tudo no mal ou no bem, né? No Sim. mal, que eu digo, no mau momento, né? Que eu digo, e no bem. E é mais ou menos isso. Eu espero que, né? Que A bênção, história, a Célia! Você história, a história é falou! bem longa, gente. Olha que eu tentei resumir aqui o máximo possível, né? Mas o É. conselho que eu deixo para vocês é não, nunca estejam sozinhos. Se você está num ambiente tóxico, dê um jeito de sair desse ambiente. Saia desse ambiente, porque o ambiente ele conta muito também, né? Eu sempre vivi num ambiente tóxico, não grave igual a gente vê por aí, mas para mim tem sido tóxico, né? Mas Hum. por conta da minha situação financeira, eu ainda não consegui sair, né? Mas não posso nem reclamar, né? Porque não posso reclamar, né? De nada que aconteceu. A gente Mas tem que se ser você. grato para ir Sim, as coisas irem, né? Deus ir exato, abençoando mas as se formas. você tem. Se você tem condições de sair desse ambiente, porque o ambiente, pessoas que te. Como é que é mais que o Pablo fala? Pessoas que te. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Não é incentivam que ele usa. Você não lembra? Você não Não. lembra a palavra? Ai, meu Deus. Pessoas que te patrocinam, mas patrocinar não com. Tô falando de dinheiro, tô falando de te aconselhar, de tipo pra cima, de falar, vai, você consegue, você pode, entendeu? Isso é muito É, importante mesmo. Tá em ambientes onde as pessoas pensam da mesma forma que você, tem o mesmo propósito que você. Isso ajuda muito a gente deslanchar. E também é. jamais, né? Jamais sair da presença, você que está na presença de Deus, jamais sair da presença de Deus. E quem não Não está na deixar presença, ir para a presença de Deus. ir para a presença, porque se eu tivesse conhecido lá, lido Provérbios, eu não teria feito muitas escolhas erradas que eu fiz, eu não teria feito, né? É, E é isso, né? Buscar o Senhor de todo o coração, não colocar seu, o seu coração nas coisas materiais, porque ninguém vai ficar aqui, né? Ninguém, isso aqui é só uma passagem. O que é mais importante, mais sagrado nessa vida é você levar o evangelho do Senhor para que outras pessoas possam ter a oportunidade de um dia estar em Cristo, né? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente um dia não vai mais estar aqui, né? uhum. E eu creio que um dia nós vamos estar na eternidade com o Senhor Jesus. E tem um louvor que a gente cantava sempre na intercessão, meu, deixa eu ver se eu lembro. Aquele louvor falava assim, tremendamente comigo. Acho que eu não vou lembrar agora, porque já faz um tempinho que eu não sei. Deixa eu dar um recadinho aqui. Ah, Enquanto você tenta lembrar. tá. Quem está na live, meninas, a gente está com um projeto, né? Né, Célia? Você vai participar Aham. de encontro da mulherada, né? Pra gente estar conversando, falando de Deus, rindo, comendo, gente, que a gente vai fazer sempre um cafezinho da tarde. Com certeza, não pode faltar o maná.
Não pode. E aí, quem quiser participar, tá? Manda mensagem no particular para mim. E aí a gente vai passando, que cada vez vai ser em uma casa, né? Uhum. Bom. E deixa eu fazer uma propaganda também para ajudar a Célia aí, gente. A Célia faz milagres com os produtos da Mary Kay, tá bom? Se Quem não tiver precisar consultora Mary comprar, Kay, entre em contato. por favor, entre em contato com a Célia. Isso. Lembrou? Não lembrei. Que pena, Não. era tão lindo o louvor, mas tem um outro que fala assim também. Esse acho que eu vou cantar logo mais. Quanto tempo. Gente, eu sou péssima em cantar. Mas ele fala assim: quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Hoje é o meu dia. Acho que é assim: Jesus está aqui. Você deve conhecer. Aí fala assim: move as águas, Senhor. Move as águas. É mais ou menos isso. Esse eu vou cantar logo mais, se Deus quiser, Mas para sim, louvar ele pela minha vitória. Mais uma, né? Diante de todos esses trancos e barrancos, já foram muitas vitórias. Eu não considero derrota, eu considero vitórias. Porque eu consegui vai. passar por todas elas e estou aqui Processo, em processo Cristo de, Jesus. É. E é né? isso. Uhum. Então tá bom, ó, Célia, Espero que você tenha gostado. Obrigada pelo convite, Fê. gente. E que a Até gente um pouco consiga. antes de começar essa live, eu tava com medo da Célia dar pra trás. Por quê, mulher? Eu sou uma mulher Ai, de não sei, hoje palavra. ela tava tão quietinha. Eu vim com Ai, deixa medo eu mesmo. ficar quieta. Hã? Eu vim com medo mesmo. É benção. Não Mas sabia que obrigada, Fê. Obrigada, obrigada mesmo pelo convite, tá? Que Deus abençoe você, a tua casa. Obrigada amém. pelo pessoal que ficaram aí até agora. Que Deus esteja sempre abençoando vocês. Que vocês estejam com o olhar de vocês fitos no Senhor Jesus Cristo. Não olhe para as falhas das pessoas. É importante a nossa comunhão na igreja, né? Muitos estão se distanciando da igreja, mas é importante porque a gente se fortalece ali, né? Junto com os irmãos, mesmo hoje em dia com essa correria toda, né? Ainda mais quando são templos de grande porte, as pessoas não têm essa unidade, né? Só mesmo quem está lá naquele corpo mais de perto que tem mais, né? Aproximação assim, mas não desistam, vão ao templo para se fortalecerem, é importante. Não é fácil caminhar sozinho, não. A gente tem que estar junto porque nós somos membros, né, do corpo de Cristo, não é membro daquele templo, mas membro do corpo de Cristo, né? Por mais que de repente não te deem tanta atenção naquele lugar, mas o Espírito Santo vai estar ali e vai te encher de forma tremenda. É difícil você caminhar. Eu vejo que muitas pessoas já não vão mais aos templos, né? E a gente tem que permanecer firme, porque nos últimos dias não vai ser nada fácil, né? Não está sendo fácil. A gente está vendo tudo que está acontecendo, tudo que está por vir aí, né? E É. se está escrito, vai acontecer. Então a gente tem que se fortalecer uns com os outros, igual essa iniciativa que vocês tiveram, né? É muito importante esse contato, né? De estar junto, de conhecer mais, um pouco mais a pessoa, não só, né, superficialmente, né? A pandemia afastou mais ainda as pessoas. E é importante isso, gente. Vão ao templo, independente das falhas que tem lá. Nós todos somos falhas, né? Romanos fala, né, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória, né? É. Então, sem julgamento e tem que continuar em frente e o olhar fixo em Cristo Jesus, né? É É isso. isso aí. Muito obrigada, Fê. Deus te Obrigada por abençoe. ter Abençoe a aceitado tua família também. e abençoe a todos que estão aí, viu? Beijo grande para vocês. Obrigado por ter ficado aí. Espero que tenha É, edificado a vida de vocês também. com certeza ele Tchau, ficou. Fê. Obrigada a todo mundo. Uma boa noite aí para todo mundo. E uma Boa semana noite, abençoada. E até pessoal. sábado, hein? Até sábado. Até. Até. Tchau, Beijo, beijão. gente. Tchau. Quer te salvar. Tchau.